Que maravilha esse dia abençoado pelo Eterno. Que glorioso é poder estar nesse dia. Quão bom é poder conhecer esse dia. O dia de descanso do Eterno, o dia que nós nos reunimos, o dia que nós elevamos nossa alma para o Altíssimo, para conhecer os seus caminhos, para saber a sua vontade, para cumprir o querer dele na nossa vida. Que maravilha, mais uma vez estarmos reunidos. Eu me chamo Kessia e mais uma vez a gente está aqui para fazer um pequeno resumo sobre a porção da semana. E é maravilhoso a gente poder fazer isso, porque o Eterno ele é cheio de graça. E apesar dele ser tão grande, dele ter construído os céus e a terra, aliás, dele ter feito os céus e a terra, e tudo que existe, e nos presenteado. O Eterno é maravilhoso, ele é grande, ele é poderoso, mas ele se revela a nós de uma maneira que nós possamos entendê-lo, que nós possamos compreendê-lo, porque, como sabemos, ele é muito além daquilo que podemos compreender. Mas é como se ele se vestisse de humanidade, para que o ser humano pudesse entendê-lo, compreendê-lo e vê-lo também. E é por causa desse amor tão grande que nós temos por ele, pela sua palavra que está escrita em nosso coração, que nós nos reunimos mais uma vez para engrandecer o nome daquele que é digno. E nesse Shabat, eu espero e eu oro a ele para que ele fale aos nossos corações em mais uma porção, em mais um dia de estudo, em mais um dia de revelação, em mais um dia que nós podemos conhecer os caminhos do Eterno, como eu falei da última vez. Infelizmente, nós não temos Moshe presencialmente, nem Arão, mas o Eterno nos deixou esse presente, que é a sua palavra, que é a sua Torá, que são os escritos, que são os profetas, onde nós podemos mergulhar e conhecer mais e mais sobre ele. Isso é maravilhoso, só nos mostra o grande amor do Eterno, que fez todas as coisas, mas que não nos deixou vazios, que não nos deixou sozinhos, que não nos deixou sem nada. Ele sempre, sempre mostra os seus caminhos àqueles que procuram, e ele nunca rejeita aqueles que querem, aqueles que procuram conhecê-lo. E é por causa disso que nós estamos aqui. E eu espero de todo o meu coração que o Eterno fale ao seu coração. Você está pronto para ouvir a voz do Eterno? Você está pronto para abrir as Escrituras e ouvir ele falando? Que o Eterno venha falar ao meu coração e ao seu coração. A Paraxá, a porção dessa semana, é uma porção, como todas as outras, muito linda, muito cheia de maravilhas do Eterno. O Eterno, ele se revela em cada palavra, em cada letra, e principalmente do hebraico, como a gente está vendo com o Moré Renato de Prísio. Cada letra, a gente poderia passar uma infinidade de dias, de anos, estudando sobre ela e não faltaria assunto. E as Escrituras são cheias dessas revelações. E o Eterno é tão bom que ele não nos deixa vazios, que ele não nos deixa fora, que ele sempre revela, como ele revelou a Abraão, como ele revelou a Isaac e a Jacó, ele também revela a nós através da sua palavra. E quando nós confiamos nessa palavra, quando nós pegamos essa palavra e seguramos ela como a nossa porção, como a nossa herança, o Eterno sempre fala ao nosso coração. Eu sempre falo para o meu filho que quando nós nos alimentamos, quando nós alimentamos o nosso corpo, nós colocamos o alimento na nossa boca e ele vai para o estômago. E tudo aquilo que o nosso corpo não vai precisar, ele espelha, ele joga, ele descarta. Mas com a palavra do Eterno é diferente. A gente, ao invés de abrir a boca, nós abrimos os nossos ouvidos para que a palavra do Eterno penetre nos nossos ouvidos e entre no nosso coração. E essa palavra, ela nunca volta. E nunca volta vazia. Porque quando você enche o seu coração da palavra do Eterno, o seu coração transborda e a sua boca acaba falando daquilo que o seu coração está cheio.
É por isso que ele diz que nós devemos ser luz. E essa é a luz que nós devemos levar à escuridão, a luz da palavra do Eterno. E é por causa disso que hoje a gente está aqui reunido mais uma vez para falar sobre essa luz, sobre a palavra do Eterno, que ele abra o nosso entendimento e que nós possamos extrair tudo aquilo que ele tem para nós nesse dia. Não apenas para você, mas para mim. E essa porção, ela é maravilhosa, ela é tocante. Vamos começar? Então, depois dessa pequena introdução. Essa semana nós vamos estudar o livro de Shemot, continuar estudando, né? O livro de Shemot, a partir do capítulo... Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho. Sim, a partir do capítulo 25, eu já tinha esquecido, gente. É que a memória do ser humano é fraca, é curta. A partir do capítulo 25 de Shemot. A porção dessa semana, como vocês já têm visto desde ontem com o Moreh Haimson, ela se chama Terumah, contribuição. O Eterno, ele pede para o seu povo contribuir, mas essa contribuição não é uma contribuição qualquer, não é algo específico, não é que o Eterno disse para ti, você tem que contribuir com isso. Não. Essa contribuição, ele pede que seja do seu coração, do fundo do seu coração. Ele não estipula para você o objeto, ele não estipula para você a quantidade. Não tem bênção se você der essa contribuição. Ele não promete bênção, ele não fala em maldição se você contribuir. Mas ele pede para que você dê de coração, ou seja, sem esperar nada. Nem bênção e nem maldição. E olha o que o Eterno fala a nós, quando ele pede para que nós dê a ele, né? Que nós contribuamos. Ele diz... Essa contribuição, ela é para construção de algo que o Eterno tem em seu coração. Ele fala no verso 8. E façam para mim um santuário. Mas sabe o que é bem interessante? É que ele fala para fazer um santuário. Mas essa contribuição era para fazer um mishkan. E outra coisa... que é muito interessante também a gente ver, é que ele usa um verbo, ele não usa o verbo construir, ele usa o verbo assar em hebraico, que é fazer. Ele não usa o verbo banar, que é construir. Ele usa o verbo assar. Mas nós estamos falando... só um minuto, gente. Deu um probleminha aqui, desculpa, tá? Então, vamos lá, continuar. Quando ele fala para fazer o tabernáculo, ele está falando de uma construção de algo, mas ele não fala construir, ele fala fazer. E quando a gente vê esse verbo nas escrituras, assar, ele é o mesmo verbo que ele usa quando ele fala, por exemplo, do domo da terra, quando ele fala, por exemplo, do ser humano, dois grandes luzeiros, né, nos céus, dos animais da terra, do ser humano, que ele fez a sua imagem e semelhança, né, dos céus e da terra, da túnica de pele, da arca de Noé. Todos esses versos ele usa esse verbo assar, fazer. E já o verbo construir, ele usa quando ele fala, que é o verbo banar, em hebraico, ele usa geralmente quando ele fala sobre a construção do altar, por exemplo, sobre a construção de torre, casa, cidade, entendeu? Então, o verbo fazer tem um sentido, a gente vê nas escrituras, que é menos físico, entende? Quando ele usa o verbo construir, ele fala de coisas mais físicas, né? Como a casa, como as torres, como um altar. E já quando ele usa esse verbo fazer, assar,
ele fala mais sobre algo que a gente faz, como, por exemplo, ele fez os céus e a terra, algo que não é a construção de algo usando algo que ele já tem. Não sei se eu consegui passar para vocês. Ou seja, o construir é como se ele usasse a partir, no sentido, a partir de algo material, de algo que já existe. Mas o fazer é no sentido mais ou menos espiritual, digamos assim. Ou no sentido de que ele começa a fazer do nada, ele não tem a matéria-prima, entende? E ele também fala aqui no verso 8, e façam um santuário para mim e habitarei no meio deles. Esse santuário é para o Eterno habitar no meio deles, mas não era para ele habitar no santuário? A gente já viu ontem com o Moré Haimisson, né? A conotação que tem do santuário, né, do Mishkan, com nós, com o ser humano. Então, ao meu entender, é isso que ele está falando, que nós devemos fazer um santuário para que ele habite no nosso meio. E essa porção, ela é cheia dessas coisas, desses tipos de ensinamentos. Nós vamos falar um pouco também de alguns itens. Eu separei alguns itens para a gente falar sobre. Então, vamos continuar. Ele pede aqui, no verso 25, capítulo 1. Esses são os versos que a gente vai ler, tá? Adonai disse a Moshe, olha ao povo de Israel, que façam uma coleta para mim. Aceitem a contribuição de quem quiser colaborar de coração. A contribuição que receberão deles consiste em ouro, prata e bronze, tecido azul, púrpura e escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles tingidas de carneiro e couro fino, madeira de acácia. Então, são esses elementos que a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá? Eu quero não me estender muito, como eu fiz no último, eu tive um pouco de cuidado para fazer bem menos essa semana, tá? Mas que o Eterno possa falar aquilo que ele tiver para falar ao seu coração. Ele pede ao povo de Israel uma contribuição para fazer um santuário para ele. E esses são os itens. Agora nós vamos aprender um pouco sobre esses itens. E o primeiro item que o Eterno pediu foi o ouro. Que eu não vou falar, gente, sobre tudo o que significa, porque a gente precisaria mais ou menos de umas 8 horas para falar tudo, sobre a raiz, sobre todos os significados que traz cada palavra, tá? Se vocês quiserem saber mais, tem os estudos muito completos com os outros professores, mas aqui o intuito é apenas da gente fazer um pequeno resumo, tá? Então, nós vamos pegar as partes mais importantes e eu vou tentar falar da maneira mais clara e mais simples que eu puder e que eu souber, para que a gente consiga extrair alguma coisa para nós, tá bom? Esse é o Zahav, ouro. E o ouro, ele representa o divino, o celestial, o eterno, nunca visível ao povo, porém todos podem sentir a sua presença. Nós não podemos ver o Eterno realmente, mas nós podemos senti-los e também a obra, a criação do Eterno, ela proclama a glória do Eterno. Então, quando você consegue abrir os teus olhos e olhar para fora da sua casa ou para dentro da sua casa, você vai conseguir ver o Eterno em tudo que você olhar. Se você tem o seu coração cheio do Eterno e de gratidão, você vai conseguir ver ele em tudo que você perceber. No teu sentimento, no teu pensamento, no teu coração. Se você olha uma pequena flor, aquilo vai te falar do Eterno, do seu amor, do seu cuidado. Quando eu vejo uma flor, que eu pego uma flor, que eu olho para ela, digamos que é uma flor, eu digo, Eterno, como o Senhor me ama.
Eu vejo ele fazendo aquela flor como se ele estivesse pensando em mim. Eu vou fazer essa flor aqui porque eu sei que um dia a minha filha Kessia vai nascer e ela vai olhar para essa flor aqui e ela vai me ver nela. Ela vai sentir o perfume e saber... Porque eu vou mostrar para ela, através dessa flor aqui, o amor que eu sinto por ela, porque quando ela cheirar a flor, ela vai sentir que eu pensei nela quando eu fiz essa flor. É assim que eu vejo a criação do Eterno. É assim que nós deveríamos ver a criação do Eterno. Não, nós não devemos olhar lá para fora e ver somente a violência que o mundo formou, que o mundo fez, a escuridão. Mas nós devemos olhar e ver o amor do Eterno. Pare um pouco e veja isso. Você vai ver, encher o teu coração de gratidão, porque você vai conseguir ver o Eterno em tudo, inclusive nos itens do tabernáculo. O segundo foi a prata, Kesef, prata. Sabe o que mais, gente? O santuário do Eterno, ele é para nós um sinal de santidade, pureza e redenção. Quando nós olhamos para todos os itens, é como se o Eterno estivesse falando para nós: olha, vocês precisam disso. Por quê? Porque ele não habita em templo sujo, em templo que não tem pureza, em templo impuro. Ele habita em templo santo, puro. E para isso nós devemos ter redenção. Então, todos os itens do tabernáculo, que pena que a gente não vai ter tempo de ver todos, nos aponta aquilo que o Eterno quer de nós. É maravilhoso, né? Olha, a prata, ela nos mostra, ela tem um significado de redenção, de resgate. As trombetas que anunciam a redenção, o imposto anual representando a expiação, o meio shekel, que era um imposto que os israelitas davam para o templo, né? O terceiro item é o bronze. O bronze nos mostra o juízo, o julgamento, arrependimento visível e acessível a todos nós. Veja, se não é um clamor do Eterno para nós, todos esses itens. Veja que através de todos esses itens, o Eterno fala conosco. Por quê? Porque a criação proclama a glória do Eterno. E cada item foi escolhido e mostrado pelo Eterno. O Eterno é tão maravilhoso, gente. Ele é tão infinitamente incompreensível, porque a nossa limitação humana não chega até ele. Mas ele se veste de humanidade, digamos assim, para que ele possa nos compreender. Aliás, para que nós possamos compreendê-lo, desculpa, porque ele nos compreende. Ele nos compreende até mesmo quando nós mesmos não conseguimos nos compreender. Juízo, julgamento. O que ele pede é arrependimento, que está visível e acessível a todas as pessoas. Pense nisso. Traga isso para a sua vida. O quarto item é o azul, o tecido azul. O autoexistente que se revela. É como eu acabei de falar. Aquele que desce até o ser humano. Ele desce para nos ensinar como obter a vida eterna. Por quê? Porque o ser humano caiu, pecou. E com isso ele trouxe a morte para si. Mas o Eterno não fez o ser humano para morrer. Ele fez o ser humano com vida e para viver, mas a nossa desobediência causou morte. E sem derramamento de sangue não há remissão. Saiba disso. Mas ele é o autoexistente que se revela. Ele se revela através da sua Torá, ele se revela através dos itens do tabernáculo, ele se revela através de tudo, se você tiver os teus olhos atentos, se você tiver os teus ouvidos sensíveis
o teu coração atento, você vai ver o Eterno em todas as coisas. Não apenas, somente nos itens do tabernáculo, mas em todas as coisas. A púrpura, Rei dos reis, aquele que está acima de todos os reis da terra, quer os reis da terra queiram, quer não queiram, isso não vai mudar. Ele é. Errê, axé, errê. Ninguém muda isso. Não importa se acreditam ou não, errê, axé, errê. O Eterno é, o Eterno será, o Eterno foi. O seu reino nunca terá fim. Nunca, nunca. E nós podemos fazer parte desse reino. E nós fazemos parte desse reino. Por quê? Porque ele é o auto-existente que se revela. O item de número 6. Baruch Hashem. O carmesim. Lá em João 5, 46 e 47, Yeshua diz: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Você vê? O Eterno fala da sua redenção o tempo inteiro. Ele falou da santidade, agora nós passamos para a redenção do Eterno, para a pureza que ele quer que nós nos tornemos. O carmesim, que tem o significado, a conotação de o servo humilde que sofre pelos pecados do povo, pagando a dívida do seu povo com o próprio sangue. 1 Yohanan 33, e todo aquele que espera nele continua a purificar sua alma, como também ele é puro. Pureza. É isso que o Eterno quer. Todo pecado é transgressão na Torá, pois o pecado é se rebelar contra a Torá. É por isso que nós precisamos de redenção. É por isso que o Eterno já havia nos falado pela boca de Abraão, ele proveria um cordeiro. E Yohanan, o emissor, nos disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Baruch Hashem. O item de número 8. A expiação do Mashiach. Eu acho que eu passei um, gente, não passei? Peraí. Passei esse aqui, desculpa, o número 7. É o linho fino, puro, sem pecado, sem mancha, sem defeito. Eu deixei para o final, mas Yeshua, ele disse assim que nós não devemos juntar tesouro na terra onde o ladrão toma, onde a traça e a ferrugem corrói, ou seja, a gente vai ficar. Mas nós devemos juntar tesouro no céu, onde o ladrão não toma, onde a ferrugem não corrói. E esse aqui é o nosso tesouro. E nas pedras que tem no peitoral de Abraão, ele nos dá uma mensagem. Uma mensagem de redenção. E todos os itens do tabernáculo falam a mesma coisa. Baruch Hashem. Agora sim, vamos lá. De número 8. Os pelos de cabra. Expiação do Mashiach. Testemunho que o Mashiach será traspassado pela expiação da humanidade. Ele foi ou não foi? Quer você queira ou não? Gente,
Eu queria ter preparado para vocês, mas infelizmente eu não consegui, porque eu vi isso hoje de manhã, tá? Então eu não tive tempo de colocar aqui, escrever para vocês, colocar o texto em hebraico, eu peço perdão por isso, mas eu gostaria de ler. Por quê? Quando eu vi isso daqui, eu comecei a ler o livro de Hebreus. E, gente, como é maravilhoso quando a gente tem a Torá no nosso coração e não tem óculos de religião, a gente consegue ver que os escritos nazarenos, os profetas, são uma foto, eu digo assim, um retrato daquilo que nós devemos e que não devemos fazer, né? Nós vemos o retrato das falhas e dos acertos do povo de Israel. Os escritos nazarenos é como se fosse um resumo. Então, quando eu comecei a ler todos os significados dos itens do tabernáculo, e eu passei a ler Hebreus na mesma hora, eu não consegui ler só um capítulo, eu tive que ler toda a carta, porque Hebreus é o quê? Se trata de uma carta. Você não pode ler Hebreus, um versículo aqui, outro ali, e falar coisas que Shaul não falou. Mas você também não pode pegar um óculos que a religião colocou e ler Hebreus. Por quê? Porque você vai perder. Quando nós vemos que as pessoas, os religiosos, né? Eles pegam as cartas de Paulo e os escritos para abolir a Torá. Isso é muito errado. O Eterno nunca faria isso. E Yeshua nunca fez isso. Por quê? Porque ele é o Filho do Eterno. Ele jamais iria contra a palavra do Eterno. Por quê? Porque ele mesmo disse, a palavra que vos falo, não as falo de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Então, quando nós olhamos para a carta aos Hebreus com o olhar de Torá, nós vamos ver que é como se fosse um resumo que Paulo está fazendo dessa porção, dos itens do tabernáculo. Ele começa falando sobre a expiação, sobre o sacerdócio de Yeshua, do Mashiach, e aí ele passa para a expiação, para o sacrifício. E até o capítulo 10, do capítulo 1 até o capítulo 10, ele vai falar somente disso. Do capítulo 11 até o 13, ele já vai falar sobre fé, como se fosse uma outra carta. Mas quando você tira os olhos que o cristianismo te deu e lê a carta aos Hebreus, sem sem o preconceito que a religião te dá, você vai conseguir ter essa sensibilidade de ver que todos os escritos são Torá. São Torá na veia, eu podia dizer. Então, vamos lá ler Hebreus. Eu falando isso para vocês, vamos ler Hebreus com o olhar de Torá, tá bom? Por quê? Porque quando eu li, eu vi que é como se Paulo estivesse fazendo um resumo, um resumo de mais ou menos uma hora, justamente da porção que nós estamos. Então, vamos lá. Eu quero começar, desculpa ter que ler assim, tá bom? Eu quero começar no capítulo 8 somente. Essa passagem que eu vou ler agora, ela na realidade está em Jeremias. Mas olha aqui, está aqui, em Hebreus. Vamos lá. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz Adonai, porei minha Torá em sua mente e a escreverei em seu coração, e serei o Deus dele, e eles serão meu povo. Hebreus 8, do 10 a 11. Agora vamos lá para Hebreus 10. Ele vai explicar sobre isso daí, tá bom? Essa é a razão pela qual, ao entrar no mundo, ele diz: não é da tua vontade receber sacrifício animal e oferta de alimento. Ao contrário, um corpo me preparaste. O que ele está dizendo aqui? Que o Eterno não queria sacrifícios?
Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que o Eterno não queria o sacrifício diário. Aquele sacrifício que o ser humano fazia hoje, aí ele era perdoado. Mas amanhã, se ele pecasse, ele teria que fazer novamente. Entendeu? É desse sacrifício que o Eterno não gosta, que o Eterno não quer, não era esse o plano dele. Uma vida tem que morrer toda vez que um ser humano pecar. Entende? Não, tu não tens agrado das ofertas queimadas e dos sacrifícios pelo pecado. Então eu disse, vejam, no rolo está escrito a meu respeito, vim para realizar a tua vontade. Qual era a vontade do Eterno, gente? Redenção plena. Sem precisar um coitado de um animal da vida toda vez que um ser humano pecar. Essa é a vontade do Eterno. É isso que Paulo está falando aqui, se você ler a carta inteira. Entendeu? Vamos lá. Primeiro ele disse, tu não desejas nem te agradas de sacrifício de animais, oferta de alimento e ofertas queimadas e dos sacrifícios pelo pecado, os quais eram realizados de acordo com a Torá. Então, aqui estou para cumprir a tua vontade. Presta atenção, gente, agora, tá? Ele não está falando contra a Torá, presta atenção. Ele cancela o primeiro sistema para estabelecer o segundo. Quando Paulo falou isso aqui, ele não está falando da Torá, tá? Não leve isso aqui para esse lado. Ele está falando do primeiro sistema de sacrifício pelo pecado, tá? Não é da Torá que ele está falando. Ele não está dizendo que a Torá foi anulada por causa do sacrifício de Yeshua. Não. Ele está dizendo que o primeiro sistema, aquele que toda vez que o ser humano pecava, tinha que matar um animal, agora ele seria substituído pelo segundo sistema. E qual é esse? Aquele que Yeshua estava ali para cumprir e fazer a vontade do Eterno. Olha, vamos continuar lendo. 10, verso 10. Em conexão com a tua vontade, fomos separados para Deus e feitos santos de uma vez por todas. Essa é a vontade do Eterno. Pela oferta do corpo de Yeshua, o Mashiach. Dia por dia, todo o Corém se apresenta e realiza seus serviços, oferecendo vez após vez os mesmos sacrifícios, que nunca podem mover os pecados. Mas este, quando acabou de oferecer, agora ele está falando de Yeshua como o Corbã eterno. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para sempre um único sacrifício pelos pecados, sentou-se à direita de Deus e passou a esperar dali em diante até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Por meio de um único sacrifício, ele conduziu ao objetivo de uma vez por todas os que estão sendo separados por Deus para serem santos, ou seja, aqueles que aceitam o sacrifício. O Ruach HaKodesh nos dá o testemunho, o mover do Eterno, porque depois de dizer, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz Adonai. Porém, minha Torá em seu coração e a escreverei em sua mente. E a seguir ele acrescenta, dos pecados e das suas iniquidades, eu não me lembrarei mais. Onde há perdão desses pecados, o sacrifício não é mais necessário. É por isso que hoje não tem mais sacrifício. Porque o Cordeiro de Deus cumpriu a vontade do Pai. Ele disse, Senhor, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Mas eu quero fazer a tua vontade. E ele fez a vontade do Pai, que era redimir o ser humano. O Eterno não queria aquela matança de animais diariamente. Ele queria a redenção do ser humano. Entenda isso. Os talmidim, os apóstolos, não falam sobre
a Torá ser abolida ou ser substituída, jamais. Eles viviam a Torá, eles tinham a Torá escrita em seus corações, eles jamais fariam isso. Não pegue um verso aqui, um verso ali para mudar aquilo que o Eterno constituiu, estipulou e instituiu desde a fundação do mundo. Não faça isso. Aceite esse Corbã maravilhoso do Eterno. Quer você queira, quer você não queira. E você que acredita na Torá e que tem ela escrita no teu coração, não rejeite esse Corbã, não rejeite esses escritos, não os leia com o olhar que os religiosos colocaram em você. Ele é um tesouro, é algo riquíssimo que o Eterno nos deu. São revelações maravilhosas. Não saia de um extremo e vá para o outro, rejeitando tudo, mas olhe com o olhar que o Eterno vai te dar a partir de agora, e assim eu espero. Tenha cuidado com essas pessoas que diz crerem nesse Corbã e que, assim como fizeram comigo, quase me tiraram meu Mashiach. Mas a misericórdia do Eterno, que excede os mais altos céus, não permitiu. E hoje, e aqui, e essa semana, preparando o estudo para vocês, mais e mais eu tive a confirmação do Eterno. Ele é maravilhoso. Para o Hashem. Perdão, gente, eu quero continuar para a gente continuar falando e talvez conseguir falar tudo. Mas é tão maravilhoso. Me perdoem. Eu não quero passar emoção, não é isso. É porque quanto o Yeshua disse, quanto mais você recebe, mais grato você é. E o meu choro não é de emoção, é de gratidão. Entenda isso, por favor. Peles tingidas, peles vermelhas. Consagração do ungido do Eterno, salvação, libertação para as 12 tribos e para as 70 nações. E fez Adonai Elohim para Adão e para a mulher, a sua mulher, túnicas de couro e de pele os vestiu. Vista essa pele também, meu amado. Ouça a voz do Eterno, que está no jardim procurando por você. E deixe que ele vista você, porque esse Corbã não foi dado por sacerdotes, foi dado pelo próprio Eterno. Eles chegaram a Eilim, onde havia 12 fontes e 70 tamareiras, e acamparam junto à água. Não é só para Israel. É para nós também. Porque o Eterno não faz distinção de pessoas. É para nós também. O item 10. É o couro, as peles finas. Proteção de El Shaddai. Essas duas palavras aqui, gente, eu ainda não aprendi a colocar o negocinho aqui, mas essas duas palavras em hebraico que vocês estão vendo aí, a primeira é Shomer, guardador, Daletot, que são das portas, e essa última palavra é Israel. Ou seja, El Shaddai significa, é o acróstico, né, dessas três palavras, guardador das portas de Israel. E ele não dorme, viu? Ele não dorme de jeito nenhum. O 11º é a madeira de acácia. Essa madeira também foi usada para fazer a Arca da Aliança, onde estavam as pedras do testemunho. E essa arca, ela era revestida de ouro, da presença do Eterno. A natureza incorruptível do Mashiach. O Mashiach jamais se corromperá. Não importa se você quer fazer ele impuro ou não. Não
não importa, ele jamais vai se corromper. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem tem prazer a minha alma. É por isso que eu falo tanto de Yeshua, porque se o próprio Eterno tem prazer nele, como é que eu não vou ter, minha gente? Eu não estou aqui idolatrando Yeshua, não. Se o Eterno fala dele, como é que tadinha de mim, não vou falar dele? Dei o meu mover sobre ele. Juízo produzirá entre as nações. Não gritará, não se exaltará. Me diga lá se era ou não era assim, Yeshua. Nem fará sua voz ouvir nas ruas. O caniço esmagada não quebrará. Ou seja, a Torá, ele não veio abolir a Torá, foi o que ele disse. Nem apagará o pavio ardente, os profetas. Ele disse, eu não vim abolir a Torá e os profetas. Não, nem pense nisso. Eu vim para completar, para torná-la plena. Como é que você quer cancelar a Torá e os profetas? Pela verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua Torá. Assim diz o Elohim, o Eterno, que criou os céus e a terra, e os estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nele está, e a vida aos que andam nela. Eu, Eterno, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que estão em trevas. É por isso que ele disse, eu sou a luz do mundo. Que anda em mim jamais estará em trevas. Sim, a luz é a Torá. Nós vamos ver isso, vamos continuar aqui, eu acho que é aqui mesmo. Azeite para a luz. Esse azeite também, ele pediu azeite também para ser usado na unção dos sacerdotes, tá? Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pois a lâmpada é mandamento e a Torá é luz e caminho da vida, conselhos de disciplina. A Torá é luz, mas só resplandece com a queima do óleo puro. Mas o Mashiach disse que ele é a luz também, né? Ele também é a luz. Ele falou isso aqui. Mas sabe por quê? Vamos ler aqui. Sabe por quê que ele disse isso? Olha aqui, ó. Em João, deixa eu ver se é João mesmo, gente. É João 12, 49 a 50, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Não coloquei aí, mas quem me rejeita não recebe as minhas palavras. Já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. Sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo exatamente como o Pai me ordenou. Ou seja, ele é a luz porque na sua boca estava a Torá do Eterno, que como ele mesmo disse, é vida. Entendeu? Tá bom, então vamos continuar. Baruch Hashem, o Eterno é maravilhoso. As especiarias, gente.
Elementos para o azeite sagrado, a unção que exalam o bom perfume, amor, humildade, obediência e justiça. Elementos para o incenso aromático, o bom perfume, sinceridade, arrependimento e gratidão. Eu vou correr porque já tem 45 minutos, eu nem vi que já estava tanto assim, meu Deus do céu. Tudo isso nós temos que ter, né? Tudo isso nós temos que ter. O incenso aromático, que representa as orações que sobem ao Eterno, com cheiro agradável, Baruch Hashem. As suas orações têm que ser assim, gente, pura, tá? E agradável ao Eterno, com teu coração elevado a Ele. As pedras de ônix, testemunho ao sacerdote, para não ter medo. Você também não pode ter medo, não. Agora vamos lá pro... Eu quero falar com vocês sobre esses itens aqui e é com eles que eu quero terminar, tá bom? Cada pedra dessa estaria... Gente, desculpa, eu tô com um pouco de alergia. Baruch Hashem. Representa cada tribo de Israel. Ela ficaria nos portões, né, da cidade santa, que descerá do céu. Mas ela representa também as 12 tribos de Israel, né? Vamos lá ler. O primeiro item é o rubi, que é da tribo de Ruben, ser humano. O segundo é o topázio, a segunda pedra preciosa, que fica no peito de Arão. É o topázio, que é da tribo de Shimon, que significa, né, conforto, perdoar, propriedade preciosa. Gente, eu estou dando só uma pinceladinha. Se vocês quiserem aprender mais sobre isso, tem estudo muito mais extenso, com todos os significados, tá? Com as raízes, com tudo que você precisa para entender, tá bom? Os significados de cada pedra. Então, é só você procurar a porção e aí você vai ver, tá? Você procurar a porção Terumá dos anos passados e aí vocês vão ver cada item desse daí, tudo direitinho. A esmeralda, a tribo de Levi, que é o Shabat, o descanso. Preste atenção, esse é o tesouro que nunca ninguém vai tirar de você. Preste atenção. O carbúnculo, Yehuda, acrescentado, cachoeira, eternidade. Safira é da tribo de Ezahá, preservado. A tribo de Zevulun é o diamante, Nahal, córrego de água. Eu estive na Nahal Davi, maravilhosa, lá no deserto da Judéia. Opala, a tribo de Dan, parábola, completo. Segura aí, gente, tá? Vamos ler tudinho que no final eu tenho uma coisa para vocês sobre isso aqui que eu fiz. Ágata, Naftali, retorno, voltar, techuvá, né? Ametista, tribo de Gade, dedicação, reconhecer, recompensa. Crisólita, acer, abundância, linho fino, pureza, né? Ônix é a tribo de Yosef, Moshe, Shiloh, coragem, lugar de descanso, El Shaddai. A jaspe, Binyamin, fôlego de vida, remissão. Então, gente, eu peguei todas essas pedras aqui, todos os seus significados. Esse daqui é o verdadeiro tesouro que Yeshua nos pede para nós termos, porque ninguém vai nos tirar esse tesouro. Ninguém. O significado dessas pedras preciosas que estavam no peito de Arão, no meio de Arão, né? Porque o Eterno, ele pede para fazer um tabernáculo para ele, lugar de adoração, de encontro com o Eterno, para que ele habite no meio do povo. E esse tesouro aqui, se a gente pode dizer assim, estava no meio, no peito de Arão. Tudo isso nós temos que ter também na nossa vida.
E eu não sei se vocês lembram, o professor já fez, eu vou trazer isso aqui para vocês, o significado do nome de todos os filhos de Jacó, das 12 tribos de Israel. Eu juntei, gente, o significado dessas 12 tribos, que cada pedra dessa representa, junto com o significado de cada pedra dessa. Mas primeiro eu quero ler para vocês o significado de cada nome dos filhos de Israel, de cada tribo. Começando do mais velho até o mais novo, tá? Eu não vou falar o nome deles, mas se eu for falando, você vai entender que é por ordem de nascimento, tá bom? Veja, um filho, agora me ouvirão, se unirão a mim, me louvarão, serei o juiz. Nessa minha luta, serei feliz, serei afortunado. E essa é a minha recompensa, a convivência. Que sejam acrescentados mais filhos da minha mão direita. Aí o que a Kessia fez? A Kessia pegou o significado o significado dos nomes e juntou com os significados das pedras. Vamos ler no que deu? Eu espero que eu consiga. Oh, meu pai amado do céu. O Eterno é maravilhoso. Em tudo, gente, ele fala conosco, nas menores coisas. Veja, um filho, ser humano. Agora me ouvirão e serei confortado. Perdoarei e serão a minha propriedade preciosa. Se unirão a mim e entrarão no meu descanso, no meu deleite. Me louvarão e serão acrescentados cachoeiras de águas para a eternidade. A recompensa? Serão preservados. Na convivência fluirão córregos, ribeiros de águas tranquilas. Isso é o que significa Nahal. Serei juiz e serão pagos, quitados, completos. Na minha luta, retornarão, voltarão, farão techuvá. Serei afortunado pela dedicação. Em me conhecer, terão recompensa. Serei feliz em abundância pela pureza, sem pecado, mancha ou defeito. Que sejam acrescentados mais coragem no lugar de descanso, El Shaddai. Se você tem coragem, meu amigo, de passar por todos os estágios da techuvá, é isso que vai te levar ao descanso de El Shaddai, o teu protetor. Filho da minha mão direita, darei o fôlego de vida, a remissão. Aleluia. É lindo, né, gente? É maravilhoso. E quando eu li o livro de Hebreus, eu me emocionei, porque é como se Paulo estivesse falando tudo isso aqui, gente. Entendeu? Quando você tira o óculos da religião e lê com os óculos da Torá que o Eterno te deu, você consegue ver todas essas coisas. É um tesouro inestimável. O Eterno é a nossa recompensa. O Eterno é o nosso tesouro, o nosso amor. Nós temos que colocar isso dentro do nosso coração e nunca, nunca, nunca deixar ninguém nos tirar. O que é que ele pede de nós? Aleluia. Ele pede, nos mostrando todos os itens do santuário dele, que somos nós. Não existe mais o Mishkan. O Eterno habita em nós. Nós somos, é por isso que Yeshua disse, nós somos a luz do mundo. Por quê? Porque a Torá está plantada no nosso coração. O nosso coração está cheio, transbordando de Torá,
transbordando da palavra do eterno, e a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio da luz do eterno, da vida eterna do eterno. É por isso que nós falamos, é por isso que nós nos reunimos para falar sobre isso. Se você quer ser o santuário do eterno, porque o Mishkan, ele era santificado, ele era puro. Mas se você quer ser o santuário do eterno, você tem que ter santidade. Você tem que ter pureza e você tem que ser restaurado. Aí sim, ele habitará no meio de nós, no nosso meio, no seu meio. Mas lembrem-se que assim como no Mishkan, se um sacerdote tivesse um defeito físico, ele não serviria. Assim nós, se não tivermos todos esses itens que nós aprendemos até agora, quase 1 hora já, nós não teremos a santidade e a pureza para haver restauração. É disso que nós precisamos, gente. Pegue o significado de cada um desses itens e plante dentro do teu coração. Saiba que é isso que o Eterno pede de você. Portanto, gente, eu quero terminar com a mesma palavra que Shaul falou a nós, lá em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno. O Eterno não quer morte. O Eterno quer redenção. O Eterno quer santificação. E o Eterno quer restauração. E você só tem isso através da sua palavra, porque não só de pão, de bênção, de fé se vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Eterno. Porque, como disse Paulo, lá em Romanos 7, a Torá é santa e o mandamento, os juízos, são santos, justos e bons. E como ele mesmo fala lá em Romanos 3:31, ele pergunta, nós anulamos a Torá por causa da fé? De jeito nenhum, Halila, que isso não aconteça. De jeito algum, ao contrário, nós a confirmamos. É isso que eles ensinam. É isso que nós devemos ensinar. É isso que nós devemos ter no nosso coração. Para quê? Para quê, gente? Para que a Torá seja a sua porção. Olha o sol! O sol resplandecendo na Noruega, minha gente! Baruch Hashem! Isso é maravilhoso! É maravilhoso falar do Eterno, é maravilhoso conhecer os seus caminhos. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Eu espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham entendido um pouquinho que seja de tudo que foi dito aqui. Porque se você levar no seu coração e não olhar para a religião e não olhar para o que falam, mas ler com os olhos da Torá que o Eterno te deu, você vai ver Ele em todas as coisas, em todos os lugares. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Eterno tenha muita misericórdia de você. E que o Eterno te encha de paz e te dê força para que você não pare no caminho, para que você não desista no deserto, mas que você continue colocando tesouros na tua arca.
O Eterno é maravilhoso. Eu tô com a boca ressecada. Que você encha a tua arca de tesouros. Bione Victor tá aqui, gente. Ele quer dizer Shabbat Shalom para vocês. Shabbat Shalom. Mamãe, já tá vindo, tá? Então, gente, eu quero terminar o vídeo aqui e agradecer pelo carinho de todos vocês. Tá? Eu tava muito nervosa. Não vou dizer que eu não tô nervosa, ainda tô um pouquinho, mas não é muito que nem da outra vez, tá? Tô mais tranquila, o Eterno confortou o meu coração e eu espero que os estudos que virão eu consiga fazer melhores e melhores e melhores. Eu ainda estou aprendendo, então tenham paciência. Quando eu também der branco, eu tento anotar todas as palavras que eu possa usar e venha esquecer, mas ainda assim dá branco. Porque quando você mora fora do país, do seu país, você não perde a língua, mas você perde o vocabulário. Então fica um pouquinho ruim, um pouco difícil, sabe? Mas eu tô dando o meu melhor para vocês e por mim mesmo, porque vocês não sabem, gente, o tesouro que tá sendo para mim. Porque eu tô me dedicando mais ainda, mais ainda. E quanto mais você se dedica, mais você descobre, mais você vê. Quanto mais você busca, mais você acha. Então não deixe de buscar, não espere que a pessoa chegue com um alimento mastigadinho para te dar na boca. Não, vá atrás você também. Procure, leia, busque o Eterno, que é isso de você. Ele diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Então não seja preguiçoso. Mas você também busque que o Eterno... Aí você diz, mas eu não entendo nada. Eu também dizia no início, eu não entendo nada. Mas o Eterno, na hora certa, ele vai te trazer o entendimento. E você vai dizer, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o tempo inteiro. Entende? Porque o Eterno é assim. Na hora certa, no momento certo, nem antes e nem depois, mas na hora certa. Então, eu desejo a vocês um resto de Shabbat cheio de alegria, cheio de shalom, cheio de felicidade. E vamos continuar aprendendo. Daqui a pouco já veio o irmão aí, o Raimerson, nosso amigo, para continuar o estudo, né? E já para mim aqui já é Shavuot Tov. Então, eu desejo a vocês uma boa semana. Tá? Vamos ouvir o nosso querido irmão com o seu violão de ouro. Eu até ri quando ele falou assim, que estava esperando a gente também fazer, a Kessia, né? Aí eu ri porque eu pensei, tadinho, o irmão nem sabe que se eu for cantar aqui no canal, não vai ficar um ser humano. Até o meu filho, quando eu vou cantar, o bicho põe a mão no ouvido, só o Eterno que aguenta mesmo. Então, é isso aí, gente. Eu espero que com toda a minha simplicidade, o Eterno tenha extraído do meu vocabulário pobre, da minha língua pesada, algo para ti. Que o Eterno te abençoe e obrigado pelo carinho de todos vocês que me deixaram confortável para estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, que o Eterno os abençoe. Vamos ouvir Raimerson sem mais delongas. Beijo a todos e Shavuot Tov. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרים. עזרין מעימה שם, עושה שמיים וארץ, אל יתר למות רגליך. אל ינום שונמיך, הנה לא ינום ולא שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יאמר מה שמש לא יככה, וירר בלילה, השם ישמורך מקורח, ישמור את נפשך,
השם ישמות את אוהביך מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי לרעים, מאין יבוא עזרים. עזרים מעין השם, עושה שמיים וארץ, אל יתר למות רגליך.